Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Como o Rogério disse, hoje nós estamos aqui participando com os irmãos desse momento de culto. Para nós é um momento de alegria também, de satisfação, sobretudo de estarmos na presença do nosso Deus para cultuá-lo nesse dia. E nesse momento nós então nos voltamos à palavra de Deus. E o texto da nossa meditação nessa manhã está lá em Lucas, no capítulo 5. Esse é o texto da nossa meditação. Lucas, no capítulo 5, os versículos de 1 a 6. Os irmãos podem abrir a palavra do nosso Deus então em Lucas, no capítulo 5, os versículos de 1 a 6. Eu estarei fazendo a leitura desse trecho da palavra de Deus. Eu peço que todos acompanhem essa leitura atentamente, com reverência à palavra de Deus, mesmo assentados, tá? Acompanhem a leitura desse trecho da palavra de Deus. Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Aconteceu, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Amém. Vamos orar? Querido Deus, essa é a tua palavra que foi lida nessa manhã. E nós suplicamos, ó Deus, a graça do Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, que possamos ter esse tempo meditando, ó Deus, na Tua Palavra, que possamos ter esse tempo, ó Deus, sendo ensinados pelo Senhor, confrontados e também edificados para a honra e glória do Teu nome. Nos abençoe, ó Pai, abençoe as nossas vidas. Nós clamamos porque sabemos que somos dependentes do Senhor. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes nós somos acometidos por situações inesperadas. Muitas vezes a gente está ali vivendo o nosso dia a dia e de repente algo marca a nossa vida. E muitas vezes são fatos tristes que vão trazer aquela marca profunda, mas a gente pode pensar também em muitos momentos que a gente é impactado com algo belo ou algo alegre que acontece na nossa vida, apesar que muitas vezes a nossa tendência é muito mais lembrar de situações mais difíceis, e situações difíceis realmente ela vai chamar ali a nossa memória. Muitas vezes é algo que vai trazer ao nosso coração, porque mostra diante da nossa existência como a nossa vida é breve, como a gente é frágil, e muitas vezes por conta disso que a gente vai estar assim, de certa maneira, mais voltado a ter na nossa lembrança coisas que marcaram de forma difícil a nossa vida. Por exemplo, a gente teve há um tempo atrás algo muito difícil, que foi a pandemia. A gente passou por um período e ainda hoje a gente lembra daquele período todo, período muito difícil. Enfim, várias situações que muitas vezes mostram como nós somos sensíveis, como nós somos frágeis, como nós estamos aqui, estamos aí vivendo a nossa vida e de repente a gente pode não estar mais. Isso tudo traz para nós aquilo que inevitavelmente a gente tem com relação à realidade, que é a instabilidade da vida, o tempo
o tempo passa muito rápido. Também como muitas vezes nós temos algumas fascinações por algumas coisas que na verdade nós nem precisamos dela, mas também nos chama a atenção a questão do propósito, né? Diante de situações assim, qual que é o propósito, qual é a razão, qual é o sentido da nossa vida? E nessa manhã nós estamos aqui então refletindo nesse texto. Eu só vou chamar a atenção que a bateria aqui do computador está mostrando que está acabando, então acho que deve estar com algum mal contato. Só um instante, irmãos, a gente já dá continuidade, tá? Aí. Ótimo. Então, como eu disse, a gente está aqui olhando para essa passagem, né? Uma passagem assim, pelo menos para mim, é algo que eu fico imaginando aquela situação, aquele contexto. De repente ali, aqueles discípulos, depois de um tempo de trabalho dedicado, frustrado, e são impactados. E hoje, né? Uma data talvez até assim especial para a gente estar refletindo a respeito do ministério, da vida de Jesus. Um dia como hoje, um domingo, que muitas vezes a gente tem, né, aquele domingo que nós celebramos ali a entrada triunfal de Jesus, né, aquele primeiro dia da semana, e a gente muitas vezes pensa, naquele domingo, aquela entrada triunfal, as pessoas clamando a respeito de Jesus, exaltando ali naquele momento, e aquilo tudo que vai acontecer no decorrer da semana e no fechamento da semana com a crucificação do nosso Senhor Jesus. Então a gente tem, né, na narrativa toda dos evangelhos, aquela entrada triunfal ali em Jerusalém, né, a multidão com cânticos, saudando a Jesus, levantando as palmeiras, né, como a gente vê o registro lá em Mateus 21, versículo 9, dizendo que as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Então a multidão toda se alegrando e festejando, e depois toda a semana mostrando ali Jesus na segunda-feira purificando o templo, na terça-feira Jesus ali mostrando Jesus, sendo mostrado para nós na palavra de Deus, Jesus ensinando no templo, na quarta-feira aquele plano de Judas para trair Jesus, na quinta-feira a instituição da ceia, na qual nós participaremos daqui um pouquinho, e por fim, na madrugada, aquela sexta-feira, Jesus então sendo crucificado, condenado, sendo julgado e condenado como culpado, morrendo na cruz, e sendo ali então em uma semana, né, uma mudança, né, completa, mas tudo isso com um propósito, e o propósito de Jesus, tudo isso mostrando para nós o propósito de Jesus, mostrando Jesus como sendo aquele capaz de transformar situações, daquela situação a semana toda, Jesus ressuscitando no domingo, e isso tudo mostrando Jesus vencendo, mas enfim, Jesus transformando. E isso é algo que a gente vê então nessa semana, né, ou nessa semana que é narrado ali, essa semana de Páscoa. A gente vê nesse trecho que a gente leu aqui de Lucas, no capítulo 5, versículo de 1 a 6, também Jesus como esse, que transforma situações, Jesus como aquele que transforma vidas, Jesus como aquele que transforma a nossa vida, e esse é o tema que a gente vai estar meditando nessa manhã. Jesus, aquele que transforma nossa vida, e Jesus transforma a nossa vida diante da instabilidade da vida. Jesus transforma a nossa vida em meio às fascinações da nossa vida, e Jesus transforma em relação ao próprio propósito de vida. E nesse primeiro momento, né, mais uma vez pensando nesse trecho que a gente acabou de ler de Lucas, no capítulo 5, é muito interessante porque Lucas, ele traz no seu evangelho uma narrativa assim, que de certa maneira ela vai diferenciar. Jesus
é apresentado aqui de forma muito detalhada, até por conta, alguns vão apontar, alguns comentaristas, porque Lucas, como sendo médico, né, ali em Colossenses capítulo 4, versículo 14, vai mostrar Lucas como um médico, e ele vai estar sempre trazendo detalhes, né, algo bem interessante, como o evangelho de Lucas, muitas vezes ele vai ser diferente dos outros evangelhos, e aqui a gente vê, então, isso tudo sendo trazido de forma viva, rica em detalhes. Uma das coisas que a gente vê até uma distinção do próprio Lucas é que ele vai sempre chamar ali aquele mar, né, ou na verdade ele vai tratar isso como o mar da Galileia como um lago, e tudo isso por conta desse cuidado que a gente encontra aí na narrativa de Lucas. E aí a gente tem então Jesus aqui sendo apertado na margem do lago, ele vê os barcos, os pescadores, né, que estão ali lavando as suas redes, e é possível a gente imaginar, como eu disse, né, por conta dessa narrativa, esses trabalhadores ali já guardando as suas ferramentas, desapontados com aquela pescarias, pessoas que não eram novatas, eles eram profissionais, eram pescadores, não era um pescador de final de semana que a gente vai lá na beira do rio, fica ali meio chateado porque não pegou nada e depois volta para casa. Não, aquilo era algo realmente que eles estavam acostumados a fazer, e eles estavam então lavando as suas redes. E é interessante que algo que é falado, né, tratado, que naquela região, recentemente, né, aqueles que trabalham ali fazendo escavações, descobriram ali realmente que naquela região onde está sendo narrado, a pesca ali ela acontecia na maior parte das vezes com redes. Então foi encontrado vários utensílios de pesca naquele local. Tudo isso mostra, né, a confiabilidade que a gente pode ter com toda a segurança na palavra de Deus, que aquilo que está sendo narrado realmente é algo que aconteceu. Nós então não estamos diante de uma história que foi inventada, uma história que foi contada mais ou menos, não, são fatos, né, que estão sendo registrados, e tudo isso está mostrando aqui então um primeiro aspecto, um primeiro ponto que a gente gostaria de destacar, é que Jesus ele transforma a expectativa do discípulo em meio às instabilidades da vida, né? A gente vê o versículo 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. E é interessante porque ali tudo já parecia, né, caminhando para o desfecho, né, os pescadores lavando, guardando seus instrumentos, lavando as redes ali, parecia já estar sendo mostrado que tinha chegado ao fim, né, ou talvez até tendendo a levar a gente a pensar o final da história. Mas de repente Jesus muda tudo isso. Jesus entra no barco, o barco que era de Simão. Jesus ele entra nesse barco, Jesus entra naquilo que era a ferramenta de trabalho de Pedro, aquilo que estava ali, ou fazia parte do ambiente de trabalho de Pedro. Isso porque está à disposição de Jesus, aquilo é colocado à disposição de Jesus. Jesus então, ele pede que esse barco estivesse sendo levado a uma distância, e nesse barco Jesus passa a ensinar. Nesse barco de Pedro, Jesus está sendo ali, então, aparecendo nesse barco, ensinando a multidão. E aí eu chamo a atenção, porque algo que a gente tem nos nossos dias, que a gente vive em uma cultura, de certa forma, uma cultura do personalismo, cultura em que muitas vezes quem quer aparecer são as pessoas, né? E infelizmente até na igreja mesmo, muitas vezes não é Jesus que está sendo colocado em destaque, não é Jesus que está à frente, não é Jesus que está sendo apontado como aquele que deve ser olhado, aquele que deve ser contemplado, aquele que deve ser adorado. A gente vive num ambiente muitas vezes hoje que
as pessoas estão se colocando em destaque ao invés de colocar ou de apontar para Jesus. E isso eu digo assim, não que os dons não precisem ser colocados à prática, ser exercitados, né, com toda a certeza e toda a segurança. Isso é a palavra de Deus. Nós precisamos dispor dos nossos dons, a gente precisa dedicar a nossa vida com os nossos dons para a glória de Deus. Mas o que a gente deve entender, olhando uma passagem dessa, é que Jesus deve aparecer no barco, Jesus deve ser essa figura de destaque, o seu ensino deve ser então exaltado, o ensino de Cristo Jesus, isso deve estar em evidência, e isso traz para nós então alguns questionamentos para a nossa vida. Se Jesus está no barco da nossa vida, né, naquilo que nós temos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós então praticamos no nosso dia a dia, se aquilo que Deus nos deu, né, se a nossa profissão, se os nossos talentos, se tudo isso realmente está disposto a Jesus, como aqui Jesus entra no barco de Pedro. Será que na nossa vida, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente faz, com aquilo que Deus nos deu, inclusive os talentos, que eu creio que cada um de nós tem algo a oferecer, será que isso, de certa maneira, está à disposição de Jesus? Será que é Ele que está em evidência naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é? Será que Jesus está sendo colocado como esse, evidenciado no nosso coração e nas nossas atitudes? O que a gente vê aqui é Jesus transformando a expectativa do discípulo. Os discípulos ali, Pedro, desapontado, e de repente isso tudo é transformado por Jesus. Em meio a tudo isso que estamos sujeitos, as instabilidades, Jesus é aquele que transforma, Ele transforma a expectativa do nosso coração, transforma a nossa expectativa diante das instabilidades da vida. Mais uma segunda verdade que nós temos aí, é que Jesus, Ele transforma a visão do discípulo sobre a brevidade da vida. Como a gente começou dizendo, né, que é algo incontestável, as coisas passam muito depressa. Até eu citei o exemplo da pandemia. Às vezes a gente para, poxa, faz tanto tempo já, vamos fazer aí 5 anos do início, fizeram 5 anos quando começou aquele período tão difícil, né? E muitas outras coisas. A gente mal começa o ano e hoje a gente já está aí às vésperas da Páscoa. É algo inevitável, é algo realmente que a gente verifica de forma muito clara. E aqui na passagem, quando a gente olha o versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te de largo e lançai as vossas redes para pescar. Então, o que a gente vê, Jesus dando uma instrução, faça-te de largo, ou faze-te ao largo. E essa instrução está mostrando que Pedro deveria estar avançando para um local diferente, que ele deveria ir para uma água mais profunda. E isso está mostrando também para nós, em meio a essa realidade que a gente vive, né, que essa brevidade, as coisas passando muito, muito rápido, não há tempo para comodismo. Jesus está mostrando: faça-te de largo, vai para um outro local, para algo mais profundo. Não há tempo para comodismo. Tem um servo de Deus que ele vai dizer, comentando aí esse trecho da palavra de Deus, ele vai dizer que Jesus aqui está ensinando nessa passagem que o reino dele é presente, está presente naquele momento ali. Jesus estava ensinando que o reino está presente, assim como nós também podemos contemplar isso. Reunidos nessa manhã, olhando para a palavra de Deus, nós precisamos entender que isso tudo só é real, só é verdadeiro porque o reino está presente. Mas também esse reino, ele é um reino do futuro. E naquela situação então, aquela provisão toda que vai ser mostrada, naquela realização, aquele milagre, daquela pesca maravilhosa, isso tudo está demonstrando o quê? O poder de Jesus, desse reino presente, mas algo que haveria de se consumar.
Jesus está mostrando o grande poder dele, não só na sua autoridade sobre aquilo que estava acontecendo ali naquele ambiente para as pessoas, mas até sobre a natureza, porque os peixes estão sendo pescados de uma forma maravilhosa, um grande poder de Jesus nesse reino presente. Isso implica, esse servo de Deus vai dizer que esse reino presente, na maneira como a gente tem ele hoje, implica em duas coisas. Uma, a igreja deve viver com um senso de urgência, não há tempo para comodismo. Jesus está falando, vai para aquele local ali, local mais fundo, não há tempo para comodismo. A igreja deve constantemente viver com um senso de urgência, entendendo que o fim da história, como a gente conhece, ela está chegando ao fim. A história como a gente tem, o final, a consumação de todas as coisas está próximo. Então a igreja não tem espaço para comodismo, ela deve viver continuamente com um senso de urgência. Uma segunda verdade que esse autor vai dizer com relação ao reino é que a igreja, ela foi alcançada, ou esse reino, a graça de Deus alcança o nosso coração, a nossa vida, em meio a uma tensão, que é, de fato, algo que é presente, que a gente percebe e vive isso na nossa vida presente, mas algo que ainda não se completou. E isso é chamado também, como já ainda não, por um outro autor, mas isso traz implicações para nós, isso traz essa urgência, a gente saber que a gente vive nesse contexto, em que as coisas, elas estão ali, o reino é presente, mas ainda não consumado. Isso traz para a gente também algumas coisas, implicações diretas nas nossas vidas. A primeira delas é a gente entender que nós fomos alcançados por esse reino, e nesse reino nós vivemos, e esse reino é somente Deus quem nos coloca nesse reino, como a gente tem lá em Colossenses 1,13, porque Ele nos libertou, Ele é quem nos libertou do império das trevas e nos transportou para esse reino do Filho do seu amor. Então é Ele que faz essa obra grandiosa. Também que esse reino de Deus exige de nós arrependimento. Aquela situação lá tão clara, quando a gente olha para João, no capítulo 3, aquele encontro com Nicodemos, Jesus vai dizer, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E outra coisa, o reino de Deus demanda de nós compromisso, e um compromisso total. E Jesus ele faz um convite, ali no seu Sermão do Monte, ele vai dizer, e não só um convite, mas algo que ele vai colocar até no imperativo: buscar em primeiro lugar o reino, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E tudo isso a gente deve entender que envolve uma redenção, uma salvação, uma bênção para nós. E não só para nós, mas uma redenção cósmica, algo grandioso, algo que é assim, espantoso. Por exemplo, quando a gente olha lá em Romanos 8, versículo 18 a 20, porque para mim tem por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação guarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, até a criação aguarda ardentemente, existe uma expectativa da criação, é algo muito mais amplo que somente a minha vida e a sua vida, tudo isso fazendo parte dessa obra e do reino de Deus implantado, que é uma realidade ali, hoje, presente para cada um de nós. Era presente ali, o reino estava próximo, o próprio Senhor Jesus ali, mas naquela ocasião, Ele está falando, vai para um lugar mais fundo, e Ele opera de forma maravilhosa: lançai vossas redes para pescar. Isso está mostrando então esse dinamismo, a urgência. A palavra de Jesus era para ser obedecida naquele momento, era para ser feito algo naquela situação, porque Jesus é esse que transforma, Ele transforma a expectativa,
do discípulo, em meio à instabilidade, coração ali que estava já desanimado, e Jesus transforma tudo isso. Jesus transforma, como a gente vê aí, a própria visão do discípulo sobre a brevidade da vida. De repente, aquele momento de trabalho passou, e na cabeça dele já tudo chegando ao final, mas Jesus muda a visão do discípulo, e a gente vê e é surpreendido nessa narrativa, Jesus transformando tudo aquilo. Mas a gente tem ainda um terceiro ponto, é que Jesus, ele redefine a expectativa do discípulo sobre o propósito da vida. Jesus, ele redefine, ele não somente ali, ele transforma a expectativa, em meio à instabilidade, ele não só transforma a própria visão do discípulo sobre essa situação da brevidade, mas ele redefine as expectativas do discípulo sobre o propósito da vida. E aí então a gente vê o versículo 5, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quando a gente olha isso, Pedro, ele contesta, e de certa maneira, aos nossos olhos humanos, Pedro teria toda a autoridade para contestar Jesus. Pedro era pescador. Jesus, sim, ele estava ali pregando com autoridade, mas Jesus, ele não era um pescador ali daquele local, e Pedro sim. E Pedro então, ele faz essa contestação. Mas o que a gente vê aí é que o que está direcionando a Pedro não era mais o desconforto dele, o desânimo dele naquela situação. O que está direcionando, o que vai direcionar Pedro, não era a sua expectativa ou a sua experiência, que era uma experiência negativa. Ele tinha passado, já tinha tentado, já tinha experimentado, mas naquela situação não seria mais essa experiência de Pedro que daria a direção para ele. Não era mais até a sua grande capacidade, ou seu potencial de ser um pescador que daria a instrução, ou que estaria ali orientando Pedro para ele fazer o que ele haveria de fazer. Mas nessa situação aí a gente vê o que está dando a direção para aquilo que Pedro haveria de fazer é a palavra. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. O que está acontecendo aqui é uma reorientação. Não era mais a experiência, não era mais a capacidade, não era mais a expectativa, não era mais o desânimo que estava orientando aquilo que Pedro estaria fazendo, mas o que estaria orientando Pedro a fazer aquilo que ele fez seria a palavra de Deus. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. É isso, a gente vê essa reorientação da palavra, e a gente precisa olhar para o nosso coração, a gente precisa pensar em qual tem sido a nossa orientação, o que tem orientado a nossa caminhada, o que tem fundamentado. Será que são os nossos caprichos? Será que são as nossas frustrações, as decepções? Será que aquilo que tem orientado a nossa vida, talvez a nossa experiência, o know-how, talvez, em uma determinada área? Perceba que tudo isso, de alguma forma, quando a gente fala dos dons, a gente fala de experiência, tem o seu valor, Isso tudo deve ali estar sendo colocado diante de Deus, sendo considerado, não é desconsiderando ou banalizando tudo isso, a frustração de Pedro, não é isso. Mas o que a gente vê aqui é a reorientação, aquilo que vai dar sentido, aquilo que vai apontar realmente o que Pedro deveria fazer. Não era mais as suas experiências, mas é a palavra de Deus. Qual tem sido a sua orientação, o que tem orientado a sua vida? A gente vê mostrado para nós, Jesus, ele transforma
transforma a expectativa do discípulo diante dessas instabilidades. Jesus transforma a visão em meio à brevidade da vida, diante dessa realidade, as coisas passando tão depressa. Jesus transforma a nossa visão diante de tudo isso, e Jesus aqui, ele transforma a expectativa do discípulo sobre o propósito da vida. Qual é o propósito da tua vida? Qual é o propósito da tua caminhada? E assim, aplicando de uma forma mais geral, né? A gente vê realmente, a gente muitas vezes é impactado dentro dessa instabilidade. Às vezes a gente é profundamente tomado, né, por tristeza, e não tem como negar, né? Uma situação difícil que nos desanima, sei lá, um diagnóstico, uma notícia, isso vai marcar profundamente o nosso coração. Isso mostra essa realidade, é uma realidade que a gente está inserido, né, do reino hoje, presente, mas sujeito a essas instabilidades, e isso é inevitável. E também a gente vai ver que essa brevidade, o tempo passa muito rápido, como passa depressa. O nosso senso, né, a nossa finitude diante das grandezas e diante da história ampla, né, é muito rápido, é muito breve. Engraçado que muitas vezes, mesmo assim, a gente tendo esse senso de realidade, né, de brevidade tão nítido, muitas vezes a gente se enche, né, achando que nós somos alguma coisa, ou que aquilo que a gente faz realmente tem uma grande relevância. Mais uma vez, a gente não desconsidera, né, marcos, pessoas importantes. A gente deve dar honra a quem honra, né, como diz a palavra de Deus, mas às vezes a gente é tomado por um senso assim, de importância que muito foge, né, daquilo que realmente a gente vê e percebe. As coisas estão passando depressa demais, e principalmente a gente deve olhar para isso, né, e refletir. Como que a gente tem vivido diante de tudo isso? Como a gente tem buscado nos orientar o nosso coração? E a gente vê aqui, né, essa situação, né, e aí o desfecho de tudo isso que aconteceu nessa breve passagem ali, em que traz, né, essa realidade. Pedro colocando: sob tua palavra lançarei as redes, e tudo isso sendo transformado naquele contexto. Pedro ali desanimado, né? E algo que eu gostaria até de deixar, né, e que a gente refletisse aqui como um trabalho que começou, que também parece que foi tão pouco tempo, mas a gente está caminhando e o tempo está passando, e como reino de Deus a gente deve sim ter um senso de urgência, e de certa maneira hoje como ponto de pregação, e o nosso desejo, a expectativa realmente é que isso venha ganhar forças, raízes na cidade, como uma ferramenta de Deus, e a gente deve ter isso realmente, porque é algo que parte ali do reino de Deus para a cidade de Nova Granada, né, em que se mantém aqui a palavra sendo pregada de maneira fiel, expositiva, tendo a palavra de Deus realmente como regra de fé e prática. E algo que a gente precisa, né, pensar aí como Nova Granada, ou cada um de nós aqui nessa cidade, ou de vocês, melhor dizendo, aqui, a gente também fazendo parte de tudo isso, como um projeto para a glória de Deus, aqui nesse local, né? Pedro era um empreendedor, ele tinha a sua vida ali, ele tinha o seu ritmo, o seu cotidiano, e ele foi impactado. Aqui mostra um grande impacto na sua vida. E o que a gente vê é que de repente nesse momento Pedro estava cansado, desanimado, e de repente em alguns momentos pode ser que o desânimo venha também bater ali ao coração, talvez o desapontamento com alguma situação, talvez seja até o seu caso com alguma situação, né? Você está desapontado, mas algo que deve em todo momento estar ali no nosso coração, presente, nutrindo, alimentando de forma animal o nosso coração, é algo que a gente vê na palavra de Deus, que é promessa de Deus, algo que a gente vê ali sendo colocado na palavra de Deus, que não há
não há nenhum projeto mais consistente em toda essa realidade, em meio a todas essas questões, do tempo passar rápido, dessas instabilidades. Não há nenhum projeto em que a gente possa estar envolvido e que é consistente de forma profunda do que a igreja do Senhor. E quando a gente pensa nisso, é uma grande alegria a gente poder estar envolvido, por exemplo, com um projeto como esse, hoje como Ponte Pregação, a gente poder estar, de certa maneira, alimentando nosso coração, desejoso que realmente isso venha estar dando frutos cada dia mais para a honra e glória de Deus, dedicado, animados para a honra e glória de Deus, sabendo que esse é um projeto realmente que faz parte desse propósito de Deus, faz parte desse propósito apontado na palavra de Deus para as nossas vidas, colocando o nosso coração, aquilo que a gente faz diante de Deus, entendendo que isso tudo está ali sendo colocado como um privilégio para nós fazer parte disso. E a gente tem, nessa palavra, eu creio que é um convite, para que a gente esteja dedicado a Deus, para que cada um de nós esteja realmente dedicados a Deus, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente faz, com quem a gente é, desejoso que Cristo, seja o Senhor, que Ele seja aquele que esteja em evidência, que Ele seja aquele honrado, glorificado como Senhor, e isso é um convite, é uma palavra de Deus para nós, para cada um de nós. Talvez aquele coração que ainda não aceitou Cristo Jesus como Senhor e Salvador, talvez aquele que esteja ouvindo dessa mensagem nas mídias sociais, ou talvez aí de forma num canal de comunicação. Essa palavra é uma palavra que nos chama a ter Cristo Jesus como Senhor da nossa vida, como centro da nossa existência, sabendo que isso tudo muda, transforma. Que Deus nos abençoe, que a gente possa viver essa verdade para a honra e glória de Deus. Amém?